Oi, pessoal, como vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui fazer mais um desenho para vocês e para a gente se divertir um pouquinho. Hoje o tema vai ser Five Nights at Freddy's. Eu não sei como se fala, gente, eu acho que é assim. É, 5 noites no Freddy's. Quem já assistiu aí, gente? Nossa, eu assisti esse fim de semana. Acho que foi esse fim de semana. Foi esse fim de semana? Foi no sábado. Gente, muito legal. Recomendo muito para vocês assistirem. Então, bora lá começar a fazer o desenho de hoje? Falando de novo aqui os materiais, né? Eu uso essa caneta Nankin, da Unipin. A espessura dela é 0,2. Eu tô usando esse lápis aqui também, da Faber-Castell. Esse papel aqui é papel Canson. E uma borrachinha. Depois eu vou fazer a pintura digital. E essa pintura eu vou mostrar pra vocês também passo a passo como que eu vou fazer ela. Legal? Vamos lá. Pra hoje, eu vou utilizar essa imagem aqui de referência. Beleza? Vamos lá. Primeiro aqui, começando com a cabeçona dele. Então, eu nunca desenhei assim, tipo, desses bonecos, gente. Então, vocês me perdoem se não ficar muito parecido. Deixa eu ver. Eu acho que é tipo assim. Primeiro um círculo. Eu faço assim, ó. Vou fazer assim, um círculo grande. E depois, eu venho aqui e faço outro círculo. E outro círculo aqui também. E outro círculo aqui também. Certo? Agora eu venho aqui com o queixinho dele. Tipo, como se fosse aquela parte, como se fosse de um boneco sinforoso, sabe? Aqueles bonecos de marionete. Que eles são animatronics, né, gente? Vocês assistiram o filme? Eu vou falar que eu vou contar um pouquinho da história do filme daqui a pouco. Eu vou acabar dando alguns spoilers. Então, quem não assistiu o filme, primeiro eu sugiro que vocês assistam o filme, para depois vir aqui assistir o desenho, porque eu vou acabar falando alguns spoilers aqui, tá? É aqui o narizinho dele. Que é basicamente assim, gente. É um carinha que ele tem uma irmã, né? Esse carinha no filme, ele é o mesmo cara que fez o Pita nos Jogos Vorazes, sabe? Se eu não me engano, o nome dele é John Hutcherson, né? É o mesmo carinha que fez o Pita nos Jogos Vorazes. E, gente, nossa, ele é muito perfeito, né, pra esse papel. E ele faz o quê? Ele tem uma irmã, né? Uma irmã que ela, aparentemente, assim, as pessoas acham que ela tem algum problema mental, porque ela fica só desenhando. Só desenha, desenha, desenha. E ela não interage muito com as pessoas, né? No filme, né? Então, o que acontece é que ele tem a guarda dela e tal, ele tá com perigo de perder a guarda pra uma tia, tipo, acho que é uma tia dele no filme. E aí ele meio que perde, ele meio que tá, tipo, ele cuida da irmã dele, né? Porque
os pais dele se foram, e aí ele cuida da irmã dele. A mãe dele morreu, o pai dele, né, teve alguns problemas que ele não conseguiu ficar com a... Tipo, abandonou a família, né? E aí ele teve que cuidar da irmã dele. E aí, o que acontece? Essa irmã dele é, tipo, difícil de cuidar, né? Porque é que nem eu falei, ela fica só desenhando, ela não fala muito com ele, aí ele não sabe muito bem o que fazer. E aí, pra ele ter a guarda da irmã dele, ele precisa de um trabalho. Ele precisa de um emprego. E aí ele acaba achando esse emprego de cuidar desse lugar, desse restaurante, que é um restaurante meio abandonado, assim. Meio não, totalmente abandonado, só que ele, por algum motivo lá que eu não entendi no filme, eles conservaram esse restaurante, né? E aí ele surge esse trabalho para ele trabalhar de noite, e aí tem umas questões lá dele, de infância, que ele sonha, que até é curioso, né, que tem no filme, ele tem um toca-discos, né? Ele tem um toca-discos que ele fica escutando música pra dormir, porque ele tem alguns problemas com o sono e tal. E aí o que acontece? Ele coloca esse toca-disco. E eu acho engraçado porque aparentemente lá no filme não se passa nos anos 80, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, é tipo meio assim, que é meio 2006, assim, a idade do filme, onde se passa. Tipo, não dá pra ter certeza. Mas, pelo que eles falam, quando eles mencionam, eles falam assim, ah, isso aconteceu lá nos anos 80, então já dá pra inferir que aquilo não tá se passando nos anos 80, né? Apesar de ter algumas coisas, por exemplo, esse restaurante, ele é totalmente estilo anos 80, né? Com aqueles arcades, com o estilo do restaurante, tudo mais, as músicas. Inclusive as musiquinhas, eu comecei a gostar desse desenho praticamente por causa das musiquinhas, gente. Porque tinha muito no TikTok essa trend, né? Do Five Nights at Freddy's. Porque eu nunca joguei. Isso, na verdade, é um jogo, né? É um jogo de videogame. Só que eu nunca joguei esse jogo. Então, eu comecei a gostar pelo TikTok, pelas musiquinhas que tocavam lá. Que é muito legal, né? Eu acho muito legal, né? Aquelas musiquinhas. Estilo tipo animatronic mesmo. E, enfim, até esqueci do que eu tava falando, gente. Que eu vou falando um monte de coisa aqui e até vou me perdendo. Mas enfim, acho que eu tava falando que ele tava com a guarda, né, da menina. Que ele tava precisando cuidar dessa criança. Só que ele precisava de um trabalho. Aí ele aceitou esse trabalho lá. E aí ele virou segurança desse lugar. Só que ele passa as noites e aí acontecem umas coisas estranhas. Aí o que rola é que esses bonecos, eles tipo acordam, né? Acordam de noite pra sair tocando terror, né? Lá no lugar. E nunca fica muito segurança lá, porque eles não aguentam, né? Sempre esses bonecos, eles apavoram. E o que é a história, então, desses bonecos? Na verdade, eles são crianças, que são os espíritos das crianças que foram sequestradas. Porque o meu entendimento foi esse, que foi o espírito das crianças que foram sequestradas, crianças que foram sequestradas por esse homem, por um homem. E aí tem um plot twist que eu não vou falar aqui, né, caso alguém ainda não tenha assistido, mas enfim,
esse homem, ele rapta essas crianças. E aí, essa é a questão. Que as crianças, elas meio que estão, tipo assim, se vingando de tudo contra todo mundo. Só que na realidade, elas não estão meio que se vingando, elas estão sendo controladas por esse homem. Porque ele judia delas para elas fazerem essas coisas para ele. Então ele controla todas essas crianças. Então, no caso, esses ursinhos, né? Esses bichinhos, eles são as crianças. As crianças que eu não entendi, ó, que morreram, né? Porque o corpo dessas crianças, ela tá dentro desses animatrônicos, tanto em espírito quanto a carne mesmo delas. Vocês vão reparar no filme isso. Então, essa é a história do filme, gente. Aí eu vou ficar aqui terminando aqui o desenho. Eu acho que eu já falei tudo do filme. Vocês me desculpem se ainda não tiver assistido, mas vão lá, assistam para tirar suas próprias conclusões. Porque é muito bom, gente. É realmente muito legal. Aí eu vou acelerar aqui o vídeo para não ficar muito longo, para mostrar depois o processo de pintura para vocês. Fechou?